Vamos ao esboço da lição da próxima semana. Para isso, título da lição e verso. O grande conflito e a igreja primitiva. Verso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Antes da gente entrar na discussão propriamente do esboço, vamos para os objetivos, o que a gente tem para aprender, o que a gente tem como sentimento resultante desse aprendizado e qual a prática para essa semana. Então, primeiro objetivo, o que a gente tem para aprender? Qual é o conhecimento central da lição dessa semana? Conhecer como as ideias preconcebidas afetam profundamente seu modo de responder a Deus. Okay? Então, primeira coisa importante a observar durante essa semana, ou seja, que a gente tem que prestar atenção dentro dessa semana, é que existe uma coisinha chamada preconceito que faz parte do desenho da história do cristianismo, faz parte do desenho da formação da igreja primitiva e, de alguma forma, isso persiste até os nossos dias. Ou seja, tem um desenho de preconceito em cada um de nós, uma ideia que cada um de nós forma da realidade, e essa ideia tem que ser percebida para a gente não ser preso ou aprisionado, melhor dizendo, a esse desenho preconceituoso da realidade. Quando a gente olha a questão do preconceito e traz isso para o desenho da fé, então, dentro desse contexto do conhecimento, como as ideias preconcebidas afetam o meu modo de responder a Deus, essa questão do preconceito, que a gente falava na semana passada sobre a fantasia que às vezes o cristão monta sobre a história de Deus, sobre a identidade de Deus, essa situação pré-concebida muda a minha resposta. Ou seja, quando eu olho para Deus, quando eu respondo para Deus, essa resposta tem que nascer de uma compreensão adequada de quem Deus é, sem nenhum tipo de filtro preconceituoso, de fantasia construída no desenho. Qual é o sentimento resultante de a gente perceber que esses preconceitos existem, de se deparar com eles, de perceber que a gente tem que modificá-los? Qual é o sentimento que deve ser despertado em nós a partir de perceber que isso impacta a nossa resposta para com Deus? Sentir a importância de deixar o Espírito Santo guiar sua percepção de Deus e da realidade em geral. Portanto, se eu tenho um preconceito, se existe um desenho preconceituoso formado na gente, esse desenho preconceituoso só será corrigido se alguém me mostrar que esse preconceito está lá. E a melhor pessoa para me mostrar esse preconceito é o Espírito Santo. Primeiro, porque ele me conhece por completo. Segundo, porque ele é capaz de demonstrar isso sem o peso de uma culpabilidade irracível que queira me pisar, me afundar, me deixar para baixo. Não. A função do Espírito Santo, ele me convence de que esse preconceito está lá, porque o preconceito é pecado. Ele me mostra que isso está acontecendo, mas ele me mostra a saída de tudo isso e me guia de volta para uma compreensão correta de quem é Deus e, consequentemente, para uma compreensão correta do que é a realidade. E, portanto, a partir da influência do Espírito Santo, eu posso modificar a minha forma de ver. Eu tiro a minha lente preconceituosa e coloco a lente cristalina de Deus, pela qual eu consigo enxergar a realidade e entender como essa realidade funciona. Então, esse é um desenho importante de sentimento resultante da percepção de que o preconceito produz essa situação de rusgas ou ruídos nas respostas que eu dou para Deus. Qual é a prática resultante de eu entender tudo isso e de aceitar a influência do Espírito Santo na minha vida? Examinar minuciosamente seu coração e sua mente, para verificar se ideias preconcebidas estão atrapalhando sua obediência à voz do Espírito Santo. Portanto, além do preconceito que eu tenho para com Deus, eu posso ter problemas com esse preconceito em ouvir, inclusive, o Espírito Santo. Então, a prática resultante dessas percepções todas é olhar para dentro, examinar o coração, verificar se há alguma coisa que me atrapalha a compreensão e a aceitação da presença do Espírito Santo em minha vida e que, consequentemente, me atrapalha a obediência a Deus. Esse é o desenho da lição dessa semana. E a lição o autor da lição escolheu como foco desse conflito provocado pelo preconceito que me faz não compreender Deus, ele escolheu como foco o início da igreja cristã.
Um olhar para como a igreja cristã começou, afinal de contas, quando se fala em Espírito Santo, a marca mais profunda do Espírito Santo reside exatamente nisso, nesse percurso, que é o processo da manifestação do Espírito Santo lá no início da igreja cristã, por uma promessa de Cristo: eu enviarei outro Consolador. Esse Consolador que viria, guiaria os discípulos na missão. Então, dentro deste contexto, dentro dessa abordagem, olhar para a igreja cristã é tentar descobrir que preconceitos haviam lá, de que forma esses preconceitos impactaram a igreja cristã, a resposta da igreja cristã à missão e à convocação de Deus, e como o Espírito Santo realinhou isso, corrigiu isso, dando a eles condições, primeiro, de compreender quem eles eram e os seus próprios defeitos, segundo, corrigir essa visão torpe, essa visão míope, e dar um direcionamento correto ao início da igreja lá na era apostólica, e de que forma isso está disponível para a gente hoje, em pleno século XXI, para as mesmas questões. Então, primeira coisa importante aí, primeira coisa que a lição traz à tona, é que existia ainda a ideia preconcebida a respeito do reino de Deus na mente dos discípulos. Então, essa ideia preconcebida do reino de Deus fazia com que eles ainda aguardassem um reino terreno, um reino de prosperidade terrena. Essa primeira situação já aparece como correção, como redesenho do cristianismo, seja pelo caminho de Emaús, Jesus andando com os discípulos e contando para eles onde é o reino dele, seja pela própria interação com os seus mesmos discípulos no cenáculo ou em outros encontros antes de Jesus ascender aos céus. Ainda os discípulos não compreendiam plenamente de que o reino de Deus é no céu e não na terra, no sentido do reino terrestre. Mas é também na terra no sentido da presença de Cristo no coração deles. Então, essa compreensão precisava se cristalizar na mente dos discípulos, e as suas ideias preconcebidas faziam com que a resposta que eles davam a Deus para a missão fosse equivocada. O que Jesus pede? Pede uma coisa curiosa: que eles aguardem para iniciar a missão até que venha o Consolador, até que venha aquele que vai guiá-los na missão. Por que era importante a vinda do Consolador? Por que era importante o Espírito Santo para esse recomeço? Os discípulos iam enfrentar aquilo que Jesus havia enfrentado no seu ministério. Jesus havia enfrentado durante todo o período do ministério um embate com pessoas preconceituosas, fariseus, saduceus, sacerdotes e outros, que de alguma maneira tentavam ou produzir pedras de tropeço no caminho de Cristo ou até impedir seu ministério. Para que os discípulos tivessem condição de enfrentar todo esse embate e enfrentar de forma correta, a presença do Espírito Santo era necessária, afinal de contas, esse embate era promovido furtivamente, escondido, por próprio Satanás, querendo impedir a expansão do cristianismo, impedir a expansão das mensagens que Cristo havia deixado como legado, seja para os discípulos ou para a população. Portanto, eles dependeriam do Espírito Santo para a garantia de sucesso na missão. E segundo, porque esse mesmo Espírito apagaria, limparia da lente deles o preconceito, as ideias preconcebidas a respeito do reino, e eles poderiam manifestar a verdade de Deus de forma completa e de forma correta. Portanto, essa presença do Espírito Santo como promessa e depois como realidade nos discípulos garantia o antídoto ao preconceito. Seja o preconceito dos outros para com eles, seja o preconceito deles para com as ideias ou com os outros. Então, o Espírito Santo atuava em duas direções: colocando na mente e na boca dos discípulos a palavra correta no tempo correto e para a pessoa certa, mas também atuava no sentido de que aquele que ouvisse a mensagem dos apóstolos se convencesse da verdade daquela mensagem. E, portanto, o Espírito Santo não apagava só o preconceito da mente dos apóstolos, mas também apagava da mente do ouvinte, no sentido de ele poder ver a verdade completa e tomar uma decisão, a favor ou contra a verdade, mas tomar uma decisão consciente. Então isso era interessante, dentro dessa fase do cristianismo, perceber como o Espírito Santo foi vital para eliminar as barreiras, para apagar qualquer rusga que houvesse, no sentido de impedir que a verdade fosse conhecida pelos ouvintes que escutariam os discípulos apresentando as verdades de Cristo. A gente já percebe isso logo de cara na primeira intervenção dos discípulos e o embate que eles têm com os saduceus. Isso vai estar lá na lição de terça-feira, dá para a gente se aprofundar nisso quando chegar lá, mas de qualquer forma, esse embate que os discípulos têm com os saduceus, essa
situação de eles chamarem, convocarem os discípulos para ouvirem, pressionar os discípulos para não testemunharem em nome de Jesus. E eles imaginavam e arquitetaram todo um plano idealizado de que se eles fossem cordatos com os discípulos, pedissem gentilmente para eles, os discípulos não ousariam contrapor os saduceus. Ao contrário disso, os discípulos saem de lá e vão louvar a Deus porque não ficaram presos. E assumem mais garra ainda e vão pregar com mais tenacidade a mensagem do Cristo. Quem os insuflou? O Espírito Santo. O Espírito Santo os estimula para que eles se dirijam à população e preguem a respeito das verdades de Deus. Então, esse desenho todo de influência está por trás desse embate, desse conflito com os saduceus. É legal de olhar com calma essa questão para entender algumas coisas peculiares ali. Por que os saduceus tinham preconceito? Os saduceus tinham preconceito porque as verdades de Cristo tiravam a autoridade deles e colocavam a autoridade no crente. Isso é uma coisa importante para o evangelho cristão e é importante para o século XXI. Tanto pelo preconceito existente nos membros das igrejas, quanto, às vezes, presentes também igualmente naqueles que a lideram. Portanto, uma advertência crucial da lição de terça-feira é: eu como pastor, professor, o outro como membro leigo da igreja, qual é o conceito ou a ideia preconcebida que temos um do outro? Quando o membro da igreja olha para mim, ele vê o quê? Alguém que tem um modelo servidor de liderança, como aquilo que a gente viu na semana passada na lição, alguém que está disposto a servir, e por isso ele segue pela disposição do serviço e não pelo mando e pela cadeia de comando diretivo. Quando eu vejo o membro da igreja, eu vejo o membro da igreja como um vassalo meu, que segue minhas ordens, ou vejo o membro da igreja como um igual a mim na mesma missão. Esse é um aspecto. Quando os saduceus viam os discípulos, viam como concorrentes na missão. Os discípulos, para os saduceus, eram leigos da época. Depois se tornaram líderes da igreja cristã. Quando se tornaram líderes da igreja cristã, a igreja cristã os via do mesmo jeito que via os saduceus, ou via Pedro, Paulo, João, Tiago como irmãos, a serem seguidos pela sabedoria e pela inspiração do Espírito Santo que recebiam, mas como irmãos no sentido da convivência. Então tudo isso também está atrás dessa coisa do preconceito. A forma como eu vejo o outro e o outro me vê faz com que ele também veja Deus de uma forma equivocada, através de mim. Então se alguém olha para mim e me vê como alguém autoritário, arrogante, etc., ele talvez veja Deus, aquele Deus que eu escolhi servir, como ser arrogante. E talvez não queira seguir o mesmo Deus que eu sigo, porque se Deus é igual ao que eu estou dizendo, ao que eu estou fazendo, não vale a pena ser seguido. Então, isso também são coisas importantes a serem olhadas para dentro do desenho dessa lição. A lição segue a história e nos aponta a conversão de Estevão, e de novo em Estevão aparece outro desenho similar, no contexto de que a conversão de Estevão se dá no meio de um grande conflito entre ele e todos os líderes religiosos da época, a ponto de a arrogância deles impedir que eles percebessem a presença do Cristo, a presença do Espírito Santo na visão de Estevão. Diante deles, Estevão tem uma visão e a arrogância os leva a se desfazerem, se despojarem das suas vestes, rasgando e dizendo: esse sujeito é blasfemo. Portanto, o conflito e o preconceito levam a uma cegueira espiritual de tal ordem que Cristo pode estar presencialmente na sua frente e você não enxergar. Portanto, isso também é uma coisa a ser observada dentro dessa perspectiva do que foi o conflito na igreja primitiva. Ele não é diferente hoje, ele não é novo. O conflito nem os preconceitos que vemos hoje são novos, eles são antigos, se repetem, são cíclicos, porque Deus é o mesmo e Satanás é o mesmo. Porque a ação do Espírito é a mesma e a ação do inimigo é a mesma, portanto, o desenho persiste. Quais são as coisas que eu tenho disponíveis na minha mão para enfrentar essa gama de coisas que Satanás gera para nos atacar enquanto conflito na pregação do Evangelho? Quais são as armas das quais eu disponho? Quais são as coisas que me permitem enfrentar tudo isso? Então, de novo, o desenho desses sujeitos que são resgatados na história da lição nos mostram que há armas bastante sólidas disponíveis para a gente usar. Algumas vimos na semana passada, nos companheiros de armas,
A fé, a palavra, a maneira como Deus interage conosco através da palavra e da comunhão e da oração, mas também temos uma arma vital que a lição dessa semana apresenta, que é o poder do Espírito Santo. Então, todas essas outras armas empoderadas pelo Espírito Santo nos tornam imbatíveis nessa luta contra o mal. Imbatíveis não porque a gente consiga vencer o mal, mas imbatíveis porque o sucesso da missão está garantido quando a gente tem a presença do Espírito Santo com a gente. Portanto, a visão muda, a abordagem muda, o desenho de garantia de sucesso muda. Uma coisa interessante é que, e isso é derivado, não está presente especificamente na lição, mas é uma coisa interessante de resgatar, que é a fala de Jesus enquanto aquele que viria, dizendo, é um outro consolador. E como esse outro tem a ver com outro igual a mim, isso me leva a olhar para Jesus como também sendo o consolador. Portanto, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo, é continuar mantendo o Cristo vivo em mim. Porque ele é outro igual a ele, fazendo a mesma coisa que ele fazia no sentido de ser o Consolador. Portanto, a abordagem de Jesus para conosco, a forma como Jesus abordou os discípulos, está presente para a gente no século XXI pela pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu encontro o Espírito Santo e quando eu o recebo na minha vida, na realidade, quem eu estou recebendo? O Cristo. É como se Cristo estivesse vivo hoje, vivendo aqui comigo hoje. E, portanto, isso é uma arma fantástica para a missão. Porque Cristo em mim é realidade da glória, porque a esperança da glória é uma esperança real. E, portanto, Cristo em mim, pela presença do Espírito Santo, me garante a vitória, me garante uma vida de pé. E uma vida consolada. Ou seja, uma vida em que eu olho as coisas que existem ao redor, eu olho para todo o contexto que está ao redor da gente, e eu, apesar de enxergar o mal e todas as dificuldades que o mal impôs no mundo, eu me sinto aliviado, eu me sinto em paz, porque eu fui consolado. E estando assim, eu consigo consolar outros que estão sofrendo. Portanto, uma coisa interessante é que o consolo gerado pelo Espírito Santo me permite levar consolo ao mundo. Levar amor, levar tranquilidade, levar esperança, levar todas as coisas de boas que existem no Evangelho, boas que existem na perspectiva de mudança de atitude provocada pelo Evangelho. A última coisa a ser olhada na lição dessa semana é qual era a mensagem. Qual é a mensagem para a igreja primitiva levar ao mundo e que converteria o mundo da realidade em que estava? É curioso, porque essa mensagem está numa coisa de fé, de eu olhar para trás e acreditar que aconteceu. A mensagem é: Cristo ressuscitou. Portanto, a mensagem que a gente tem para levar para o mundo é a mensagem que nós temos um Cristo vivo, não um Cristo morto. A gente não tem um mártir do Evangelho, a gente não tem um sujeito sepultado a quem visitar para fazer homenagem. Não, a gente tem um Cristo vivo, um Cristo que ressuscitou. E é porque ele está vivo, porque ele ressuscitou, que eu posso confiar que a esperança é real, que a esperança é presente, que a esperança é fundamental, porque a esperança está baseada em alguém que veio, alguém que conviveu com a gente, alguém que morreu pela gente, alguém que ressuscitou, que se despediu antes de ir embora e disse: eu vou voltar. Portanto, a mensagem que eu levo ao mundo é a mensagem de um Cristo vivo que fez uma promessa em que eu acredito. Porque ele cumpriu todas as promessas que fez antes. Ele disse que ia morrer por mim e morreu. Disse 4.000 anos antes de morrer, mas morreu. Esperou 4.000 anos de história para mostrar: eu cumpro o que eu prometo, não importa quanto tempo dure. Prometeu que ia ressuscitar e ressuscitou. Prometeu que ia me encontrar e me encontrou. Se despediu antes de ir embora e ainda prometeu que vai voltar. Portanto, a mensagem do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, é uma mensagem poderosa. Essa mensagem, além de poderosa, empoderada novamente pelo poder do Espírito Santo, que é um modelo sobrenatural de empoderamento, ela cria uma circunstância, de novo, imbatível. Ou seja, qualquer pessoa que ouça alguém falando a respeito da ressurreição de Cristo, imbuído do Espírito Santo, essa pessoa só tem duas respostas a dar. Ela aceita ou ela rejeita conscientemente, sabendo o que está rejeitando. Não tem meio termo.
Ninguém passa por Cristo e fica do mesmo jeito que estava antes. Ninguém passa por alguém que tenha o Espírito Santo e fica do mesmo jeito que estava antes. Ou ele vai ficar pior, ou ele vai ficar melhor. Igual não fica. Não dá para ser indiferente à mensagem de Deus pela atuação do Espírito Santo. Daí a grande importância de revisitar a igreja primitiva para entender que a gente tem preconceitos, que a gente tem ideias formadas previamente, que a gente se confunde nessas ideias e que o único jeito de se livrar disso é permitir que o Espírito Santo amplie a nossa compreensão, atue na nossa mente, produzindo sabedoria, produzindo uma visão correta da vida e produzindo, por final, um desejo ardente no coração de proclamar aos outros a mensagem: Cristo vive, Cristo está vivo, Cristo vai voltar. Que essa seja a nossa experiência no estudo dessa semana, que a gente possa estar preparado para o impacto que essa mensagem pode produzir na gente mesmo, estar preparado para aceitar a atuação do Espírito Santo, mas, acima de tudo, estar disposto a agir por ele, como a igreja primitiva se dispôs a agir, a ponto de as pessoas se aglomerarem nas ruas, só para a sombra de Pedro ou de João passarem sobre eles, e eles já eram curados pela fé que tinham no Espírito que atuava na mente, no coração, na vida de Pedro, de João e dos outros apóstolos. Que as pessoas possam ver em nós essa mesma presença, essa mesma realidade. E seria colossal a gente imaginar que no século XXI pessoas recorressem a gente por ter certeza de que a presença de Cristo, que a presença do Espírito Santo se faz em nós a tal ponto de que só a nossa sombra os levasse aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma boa semana de estudos, é o meu desejo para todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela possibilidade que temos de fazer parte do desenho elaborado na mente de Cristo, que formatou um início humilde, um início pequeno, mas que pela presença do Espírito Santo e a atuação dele no Pentecoste, se proliferou para o mundo inteiro. Dá que possamos, pela mesma presença, pelo mesmo poder, atuarmos como teus filhos, como representantes teus, e que o mundo conheça a promessa maravilhosa de que Cristo vai voltar. Ajude que, se fizermos isso, possamos ainda vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.